Desmoronamento. Pula não, velho. A morte só pode matar seu corpo, mas você pode ser maior ou pior do que ele. Véi, não pula. Amanhecer condenado, desterrado e inválido. Sentir-se roubado, destruído e morto. Descobrir-se iludido, enganado e traído parecem o pior que pode acontecer com o homem na face da terra. Ainda que a traição seja a rainha do desmoronamento moral da vida. São momentos e dias incompreensíveis, mas somos maiores do que eles, porque os dias e momentos passam, mas nós continuamos eternos, e juntamente com Deus, melhor, ficamos superiores a esses dias. Jó, segundo seu conselho, nos orientou que o melhor que fazemos para ajudar ao ansioso, sofrido ou aflito é assentar-se com ele, calados, e sentirmos a mesma dor juntos. Mas costumamos, em palavras apressadas, mais adicionar, dividir e multiplicar por 2 ou mais os queixosos e as queixas, as mesmas queixas. Daí o silêncio ser mais sábio do que o falar. Contudo, gostaria muito de ajudar com o que temos no momento. Palavras. Palavras, porque, considerando que vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, ao carecermos da vida que vivemos, devemos juntos procurá-la em Deus. Somos imagem e semelhança de Deus, e por causa disto vem a vontade de consolar e socorrer. E ficamos sem saber ao certo se é Deus em carona nas palavras que falamos, adornando o seu curso ou lembrando que sem ele nada podemos. Contudo, precisamos ver no que falamos e fazemos a ação confortadora da palavra que saiu da boca de Deus. É em busca desse socorro bem presente que procuramos entender, com simplicidade, que a traição só é ruim quando está escondida, ocultada pela mentira e pelo fingimento, e a gente não sabe. Mas Deus, que é verdadeiro, conselheiro, pacificador, não nos deixa enganados. Foi para o nosso bem que Ele prometeu trazer à tona todo o oculto escondido, isto para que não permaneçamos enganados, traídos, iludidos. Então, Deus manifesta a traição e ela sai de nós, juntamente com o engano e a ilusão. Pesado de lábios. Em linguagem rústica se diz que é o cortar na própria carne. Mas quando é manifesto o enganoso e a traição, toda a ilusão bate em retirada, e a vida fica sempre melhor sem ela. Melhor a verdade, seja qual for, do que o engano, a ilusão, a traição. Lembrando os ditos dos antigos, a careta sempre fica na cara de quem a faz. Coisas de vó.
E o melhor que se diz será sempre: levanta a cabeça. Você deixou de ser uma pessoa enganada, traída, iludida, para saber agora onde está pisando. Por mais que doa a realidade, a verdade lhe é bálsamo. E certamente não gostaríamos de continuar sob traição, engano e ilusão. Desculpem as palavras poucas. Vou ainda examinar se tenho alguma outra mensagem para escrever e enviar. Mas o que posso dizer hoje e em qualquer tempo é que melhor a verdade descoberta como uma cidade edificada sobre um monte do que a mentira no meio do antro, no escuro do túnel ou debaixo do tapete. Sinto junto contigo. Pula não, véi. A morte só pode matar seu corpo, mas você pode ser maior ou pior do que ele. Véi, não pula. Existem alguns melhores nesta vida, que são somente para os loucos, estrangeiros, pobres e peregrinos na terra, os que têm coragem de seguir ao homem nazareno, amigo de pecadores e publicanos, e que não têm onde reclinar a cabeça. Mas são manifestos em palavras consoladoras. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Melhor é convidar para as suas festas de aniversários aos pobres que não podem fazer festas para também te convidar e recompensar. Provérbios 27, 5. Eclesiastes 7, 3. Eclesiastes 7, 2. Eclesiastes 7, 8. Eclesiastes 7, 5. Não amaldiçoar nem atacar o traidor. Deus pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse lhe matasse. Deus arrependeu-se de ter mandado o dilúvio. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus devolveu mais 15 anos a Ezequias. Perdoou a Davi depois de sua loucura em Israel e quando, voltando de uma batalha junto com seus amigos, comeram do pão da proposição. Deus aceitou muitas vezes de volta a Jerusalém e Judá, e nos admoestou por causa da nossa dureza de coração para com o que cai na tentação e traição. No texto, eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela ausentar-se dele, e se juntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não poluiria de todo aquela terra?
Ora, tu, que te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Em Jeremias 3:1. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Provérbios 24, 17 e 18. O amor unilateral. Após o rompimento ou desmoronamento de uma aliança, aquele que ama fica autorizado a viver o tempo de afastar-se de abraçar e tempo de perder. Mas pode também, em sinceridade e verdade pessoal, manifestar o seu perdão 70 vezes 7, suportando a comovida grande nuvem de testemunhas em ecos do pula-pula, ou viver o amor unilateral mesmo distante, grande e generoso, mas o suficiente para cantar. Melhor é morar num canto de águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Coração quebrantado e contrito, guardando de todo o engano, quando condena e quando não condena, para que as saídas da vida não se tornem em entradas para o ódio. Maior é Deus. Deus é maior. Deus é amor. Provérbios 21, 9. Provérbios 21, 19. Deus traído? Na verdade, a gente fala em humildade e em humilhar-se, reconhecer-se pó, servo, inútil e barro. Tudo isto é expresso em poesia, sonetos e salmos e algumas raras vezes em lamentações. Mas quando esta verdade nos pega e nos batiza nela, torna a todo o lirismo em dores nuas e rostos desmascaráveis, e ficamos monossilábicos, unítonos e calados. E o que passar de uma palavra fica parecendo roupas da hipocrisia e altares da elevação do eu mesmo. Nem ligue para a desfaçatez destas muitas palavras. São somente para não escrever. A traição doeu até em Deus. Mas ele disse, ainda assim volta para mim. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas? E não quiseste. Lucas 13, 34. Amar ao que lhe aborrece. Mesmo que o privilégio de identificar bem as palavras seja o paladar do ouvido, há palavras mais fáceis de falar do que de ouvir. Está dito, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. E se pergunta, apesar de atingidos pelos verdugos, os inocentes não seriam palmatórias para os seus justiceiros?
para quem todas as mazelas da vida acontecem somente por causa do pecado e das quedas morais dos homens, fica completamente incoerente se permitir a aflição dos justos, a injúria contra o inocente, a profanação contra o santo e as injustiças que se praticam contra os justos. Isto tudo aumenta as dores e põe para bem mais longe, bem mais distante, o homem compreender e perdoar. Mas quem pode entender os próprios erros? E se Deus amar a teus inimigos? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As razões do traidor não consolam na hora de doer. Para quem está do lado ofendido, sujeito a proteger-se com um ouvido de mercadores, que ouvem, mas não escutam, nenhuma hora é mais temida ou mais rejeitada do que a hora do doer. Doer diante da palmatória, do açoite, da chicotada, do leito de um hospital, diante da mesa vazia, diante da mesa farta, dentro do lar desfeito e sem saúde para poder comer. São muitas as dores do dia do doer, e se prolonga até a enfermidade incurável e a guerra, que é o mais incompreensível caos da capacidade intelectual e emocional do homem. Ovelhas para o matadouro, cordeiros sem mácula e sem mancha rumo ao sacrifício. Bem-aventurado na injúria, na perseguição, cercado por mentiras e mentirosos, e doendo por amar o bom e o bem. Haverá somente uma agulha a transpor seguro para o outro lado de fora. Haverá somente uma agulha a transpor seguro para o lado de fora, onde se agradecerá a Deus por tudo. Lembrar que está escrito: haverá o tempo em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E abraçar a este serviço na loucura da cruz. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Eclesiastes 9:4. A justa colheita e o espelho do que se supõe traído. Há os que, na inocência ante as maldades da vida, ou que, na ignorância do que plantou contra si, não entenda que está colhendo a traição que plantou ou ergueu por tijolinhos através do tempo, e se surpreenda. Assim, quando a voz do caos gritar aos nossos ouvidos, precisaremos ouvir a voz da sabedoria que altissonante clama apesar do caos, das praças e das ruas. Tema a Deus. É tudo quanto o homem precisa para entender que o não entender Deus no meio do caos é apenas o anúncio de sua grandeza, presente e imperceptível. É a partir do temor oferecido e escancarado que começa toda a sabedoria do homem, na cova dos leões ou na fornalha ardente. Mas quando o coração é um mar de amor, os batimentos cardíacos geram ondas que se quebram em todo o litoral da vida. Pula não, mano. A morte só pode matar seu corpo.
mas você pode ser maior ou pior que ele. Maior se ovacionado pela plateia algoz que no profundo do abismo debaixo brada: pula, pula. Buscar as marcas e pegadas deixadas de Cristo ou o colo de Deus em oração. E pior do que matar o corpo é perder a alma mais preciosa que o ouro, teu grande e único tesouro e único bem. Ninguém nesta vida vale a sua alma senão Deus, Emanuel. Por ele, mesmo estando marcado na mente do homem que o suicida não tem parte no reino dos céus, ele ainda está na verdade que declarou: maldita é a terra por causa do homem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo jaz no maligno e o amor do Pai não está nele. Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Vinde a mim. Mateus 19, 28 e 29.